orçamento da Câmara Municipal de Torres Vedras para 2023 foi motivo para uma conferência de imprensa dos vereadores do PSD, Duarte Pacheco e Secundino Oliveira, onde explicaram o sentido de voto do Partido Social Democrata relativamente ao mesmo. Relembramos que o orçamento foi aprovado com os votos a favor do PS, Partido Socialista, que tem a maioria na Câmara de Torres Vedras, a abstenção dos Unidos por Torres Vedras e o voto contra do PSD. Quero agradecer a vossa presença. Como dissemos há meses atrás, nós não fazemos as conferências de imprensa no final de cada reunião, mas quando achamos que há assuntos que mereçam uma conversa direta convosco, através de vós, com os torrienses. E neste caso é para informar o nosso sentido de voto sobre o orçamento da autarquia para o próximo ano, 23, quer da Câmara, quer do próprio SEMAS. Os vereadores do PSD votaram contra o orçamento para 2023. E votamos contra o orçamento para 2023 com base em três ideias. Identificámos, da análise do documento que foi feito, três pecados capitais. Começo por vos esclarecer que este é o maior orçamento de sempre. O orçamento da Câmara será cerca de 73 milhões de euros, a que acresce mais 20 milhões que estão acoplados ao SEMAS. O que significa que estamos a falar de mais de 90 milhões de euros. E se contemplarmos também transferência de saldos de gerência deste ano para o próximo ano, a autarquia poderá ter perto de 100 milhões de euros para gastar. Há cerca de 5 anos, 2016, estávamos a falar de um orçamento de 40 milhões. É só para terem a noção da dimensão e da evolução muito grande deste orçamento. Ora bem, e é deste orçamento tão grande, o maior de sempre, que nós identificamos três pecados. Primeiro, a falta de visão estratégica. Se perguntarmos a alguém o que é que o Conselho vai ser daqui a 5 anos, onde é que vamos estar, quais são as obras estruturantes que vão mudar o Conselho, não se conseguem identificar neste orçamento. E a própria Presidente não o conseguiu responder nas perguntas que colocamos. E, portanto, não tem visão estratégica. Limita-se a gerir o dia-a-dia e a tentar implementar projetos que já vêm do passado. Por exemplo, uma carta educativa que demora décadas a ser concretizada. Quando concluir a última escola dessa carta educativa, certo que tem que ir à primeira e refazer obras de manutenção, porque já passaram décadas e o edifício já está completamente degradado. Só para vos dar um exemplo. Ou não contempla aquilo que nós sempre defendemos, que é um acesso rápido a Santa Cruz para a promoção de toda a atividade turística daquela que é a joia da coroa do Conselho e que nos ajuda a promover Torres Vedras fora das nossas fronteiras. E, portanto, não tem visão estratégica. Segundo pecado. 2023, nas palavras do Sr. Presidente da República ontem, poderá ser um ano de uma dificuldade extrema para as famílias. O Sr. Presidente da República ontem afirmou que as famílias poderão sentir mais dificuldades do que sentiram durante a crise financeira que trouxe a Troika a Portugal. Porque a inflação está elevada, uma inflação de 10%, de 18% nos produtos alimentares. Significa que as pessoas estão a perder pelo menos um salário por ano. Como muitos dos portugueses
adquiriram casa através de empréstimos bancários e há uma previsão que essas prestações podem duplicar em 2023, não é um aumento de 20% ou 10%, é duplicar em 2023, as pessoas vão viver mal, infelizmente. Quem nos dera que todas estas previsões não se concretizem. E não basta pensar que é o Estado Central que tem responsabilidades para ajudar as pessoas. Uma autarquia que tem 80 milhões de euros de orçamento direto tem o dever também de pensar nas famílias. E por isso é que nós propusemos que pudesse ser devolvido mais dinheiro às pessoas, nomeadamente através do IMI. Essa proposta, a semana passada, foi recusada, dizendo que o município não comportava uma redução suplementar de impostos, face àquela que o próprio PS, com o apoio dos Unidos, aprovou. Hoje o orçamento diz-nos que a Câmara prevê arrecadar mais 2.800.000 euros de impostos no próximo ano. Caiu por terra a impossibilidade de reduzir. Se a Câmara diz, não é qualquer partido da oposição, não são os senhores jornalistas, é a Câmara que assume um documento oficial que vai arrecadar mais 2.800.000 euros de impostos, significa que tinha margem para baixar mais o IRS e porventura mesmo ir ao IMI e arrecadar o mesmo, ou arrecadar, em vez de 2.800.000, arrecadar 1 milhão, que era a nossa proposta, se tivesse sido aprovada. Portanto, se a nossa proposta tivesse sido aprovada, arrecadava mesmo assim mais 1 milhão de euros face àquilo que arrecadou em 2022. E, portanto, a Câmara não responde àquilo que é a realidade do presente. E a realidade do presente é a crise social que nós estamos a viver. Os apoios sociais são diminutos, bolsas de estudo para o ensino superior são irrisórias, o cheque bebé que nós aprovamos ainda não está contemplado no orçamento. Só para dar essa ideia, foi aprovado, não tiveram coragem de chumbar, mas ainda estão a estudar. E nada disto faz sentido. Nada disto faz sentido. Claro que, e repetimos isso na nossa reunião, claro que se a Câmara recebesse menos 1,5 milhão de euros, em vez dos tais 73 milhões diretos, recebesse 71,5, poderia ter que dizer alguma coisa eu vou ter que deixar de fazer. Que é natural. Mas nós temos a consciência que se nós perguntassem às pessoas, aos torrienses, se estavam disponíveis para que algumas obras fossem atrasadas, ou que a Câmara realizasse um pouco menos de atividade ou cultural, ou recreativa, ou no apoio a instituições que dá, para que as pessoas ficassem com mais dinheiro nos bolsos e por essa via tivessem capacidade de comer, porque há pessoas que hoje em dia não têm capacidade de sequer comprar os alimentos, eu tenho a consciência que a maioria das pessoas dizia sim, nós estamos disponíveis a que a Câmara faça um pouco menos para que as pessoas tenham um pouco mais. Mas, ok, não fomos bem aceitos e a nossa proposta, infelizmente, não passaram. E, portanto, este é o segundo. O terceiro pecado é a tal adiamento de obras estruturantes do Conselho e a realização de algumas que não respondem às necessidades. Falei no parque escolar, que há de demorar décadas a ser concretizado, na via rápida, mas ia dar um terceiro exemplo. O que é que me adianta eu querer investir em instalações de centros de saúde se depois não tenho médicos para lá pôr? Isso não há nenhuma política para atrair médicos ou para os fixar. São Pedro da Cadeira é o exemplo. O que é que me adianta?
é para pôr, às vezes eu pergunto se o grande objetivo é pôr uma placa com o nosso nome à porta. Se é para ficar na história, um dia ficar lá uma placa com o nosso nome gravado. Eu preferia não ter placa nenhuma, mas que as pessoas sentissem que estavam a ser servidas. E, portanto, este é o terceiro caso. E, perante isso, os vereadores do PSD foram os únicos que votaram contra o orçamento para 2023, dizendo mais uma vez, as famílias, infelizmente, é que vão pagar. Nos documentos para o SEMAS, aí optámos pela abstenção. Ainda temos aqui uma janela de oportunidade. Em primeiro lugar, porque a tarifa da água, estas tarifas vão ser votadas na próxima semana. E por isso é que tal janela de oportunidade. E queremos dar ainda o benefício da dúvida. Aquilo que nos foi afirmado é que a tarifa da água será mantida, mas que será proposto um agravamento de 25% da tarifa de resíduos. Espero que isso não se concretize. Novamente, num ano destes, num ano dramático em termos sociais, o agravamento de qualquer imposto, já que se não querem diminuir, então não agravem, não aumentem. Mas, como essas tarifas não estavam hoje em votação, serão só na próxima reunião, optámos pela abstenção, na perspectiva de que o debate que venha a ocorrer possa ainda ser frutuoso e que a Câmara opte, no mínimo, pela manutenção das tarifas que estão hoje em vigor e que não agrave os custos para as famílias dos torrienses. De uma forma muito simples, não sei se o Sr. Vereador Secundino Oliveira quer complementar. No fundo, o que eu vou referir e lembrando que, efetivamente, o orçamento é uma continuidade do orçamento de 2022, em que algumas obras nas escolas se vão manter, outras que era previsivelmente expectável que começassem, ainda será apenas um projeto para o próximo ano. A nível da ligação a 8 palhagueiras, que se espera que eventualmente comecem, também já estão ligeiramente atrasados, até por uma alteração do percurso que vai ser necessário. A continuação até Santa Cruz é obrigatório, que se concretize o mais rapidamente possível, também, porque senão a parte do turismo, que é uma das fontes de riqueza que nós temos, será difícil de conseguir alcançar na sua plenitude. Temos o Ocean Spirit, que é exatamente para isso, mas depois não temos a ligação para se chegar. Depois, a nível também de outras receitas que acabam por ter. Recentemente vai ser adquirido, provavelmente, um espaço que era o antigo Cirona em Atos Cunhados, para o qual vem uma verba também para o efeito, e que será expectável por mais uma unidade de centro de saúde, portanto, ali em Atos Cunhados, que precisa, efetivamente, de um centro de saúde. Espero é que seja uma unidade tipo a unidade de Gama ou a unidade de Arantes que nós temos cá na cidade, que são unidades que têm médicos e que correspondem às necessidades dos torrienses a nível de satisfação das suas necessidades, e que também poderá contribuir para que, efetivamente, o hospital, que continua em obras e continua a não satisfazer as necessidades, possa dar melhor resposta àqueles que precisam, evidentemente, de lá ir, porque se tiver o centro de saúde a funcionar, não é necessário que muitos dos pacientes que estão com uma ligeira infecção respiratória tenham que ir para o hospital. Eles só vão para o hospital porque não têm uma forma mais rápida de aceder para se tratar. E, portanto, tudo isto está interligado, do ponto de vista quer de educação, quer de saúde, quer também a nível de mobilidade. A mobilidade é outro aspecto que os torrienses se queixam muito agora, e não é só os torrienses, qualquer um de nós que vá andar na cidade, se for em determinadas horas do dia, tem muita dificuldade em atravessar uma cidade que não tem mais de 4, 5 km de uma ponta à outra. Mas a verdade é que chegou-se a demorar mais tempo do que ir a Lisboa e voltar. Porque, efetivamente, na autoestrada eu não tenho filas e, portanto, a 120 km/h chego lá rapidamente. Portanto, aqui é uma aposta também no futuro, em tentarmos pensar na conclusão de uma variante, que é fundamental,
e em resolver pequenos problemas em zonas que estão neste momento muito congestionadas e que também aqui, pelo menos ficou a abertura para que isso venha a ser estudado e a médio e curto prazo se possa começar a implantar. Portanto, nem tudo é negativo, portanto, há coisas também, deste ponto de vista, serão positivas. Agora, do ponto de vista de 2023 e daquilo que já sentimos em 2022, e que é exatamente o agravamento do custo de vida, neste momento, e como eu disse a semana passada na reunião pública, eu prefiro efetivamente ter um munícipe com um bocadinho mais dinheiro no bolso e que faça a gestão daquilo que lhe interessa, do que propriamente as contas da Câmara, que tenham excesso para poder fazer outra gestão e que não são mais adequadas às necessidades do dia-a-dia. E, portanto, desse ponto de vista, a questão da proposta, que era significativa, sei que era, não estava a falar em verbas muito elevadas, quando propus a semana passada reduzir para 0,3 o IBI, que era o valor mínimo possível, mas que era um ano de exceção. E, portanto, era exatamente por ser um ano de exceção que eu assumiria exatamente esses valores que iriam dificultar alguma gestão. Neste momento, não foi isso que aconteceu e, portanto, esperamos que haja um reforço a nível de verbas, que continuamos a ter cada vez mais e ajudamos, a Câmara ajuda muita gente, a nível social, e a Santa Casa da Misericórdia, falei no outro dia também, estão com dificuldades, estão praticamente com tudo o que têm a disponibilizar e já não têm muito mais para o fazer. Vimos este fim de semana um sucesso no Banco Alimentar, com os portugueses muito solidários, e portanto aqui vamos também precisar disso, ou seja, reforçar a parte social, quer com os nossos munícipes, quer com os migrantes que vêm para cá, e portanto é uma outra aposta que teremos que continuar e continuará a ser feito, certamente, desse ponto de vista, e é positivo. E acima de tudo, um voto de, neste caso, positivo, esperando que esta questão que estamos a ser afetados já há vários anos, primeiro pela Covid-19, agora por uma guerra na Ucrânia, e acima de tudo, digo eu, de algum aproveitamento de muitos empresários relativamente a estas situações, porque a inflação que temos, de uma maneira geral, quanto a mim, não é real, é criada por lucros que acabam por ser substanciais e, portanto, haja também, do ponto de vista aí, mas tem que ser central, um controle desta situação, para que, efetivamente, voltemos o mais rapidamente possível a situações que, aparentemente, vão demorar muito a estabilizar, ou seja, teremos de estar a contar que, efetivamente, que ora estamos bem, ora vem outra crise e voltamos a estar menos bem, depois tentamos recuperar, vem outra situação, e agora será isto, o ano passado era água, no próximo ano será outra coisa qualquer, ou seja, temos de estar preparados, todos nós, no fundo, prepararmos para situações de instabilidade e dificuldade, para que depois possamos, exatamente, ter uma margem de manobra para situações que nos apareçam. E, portanto, desse ponto de vista, vêm as festas, mas não podemos gastar tudo nas festas, portanto, temos que dosear um bocadinho, porque o próximo ano não vai ser nada fácil desse ponto de vista, em especial quem tem as taxas, quem tem os juros para pagar da habitação, quem tem os juros do carro, quem tem a amortização do carro e por aí adiante. E, portanto, esperemos que tudo corra pelo melhor e, aproveitando também, provavelmente será na última conferência de imprensa, para desejar umas boas festas a todos os sorrisos e, portanto, tudo corra pelo melhor. A iluminação já está aí e, portanto, esperemos que aproveitem e que também contribuam um bocadinho para o reforço do comércio local. E agora, se quiserem colocar... Posso fazer duas perguntas. A primeira, a que é que se deve, em 2 ou 3 anos, este aumento brutal do orçamento do município para quase o dobro? A segunda pergunta é, falou-se de Câmara, falou-se de serviços, não se falou da outra empresa, Promotorres. O orçamento está incluído, não está? Continua a dar o prejuízo que tem dado nestes últimos anos, com o município também a ter que arcar com esse dinheiro, com esse valor, ou não? Obrigado. Então, indo direto à primeira questão. Há duas componentes que justificam, ou que explicam, não é justificar, que explicam este aumento tão forte do orçamento da autarquia. Em primeiro lugar, o acesso a fundos estruturais, o número de candidaturas aprovadas. E isso é positivo. Significa que tem havido, primeiro, que as pessoas falavam muito no tempo do professor Cavaco Silva, que havia milhões a entrar, e que isso é que justificava o crescimento económico que se sentiu nos anos 90, esquecem-se que hoje entra
3 vezes mais por dia do que na altura do professor Cavaco. E, portanto, infelizmente, o nosso crescimento está perto de zero e não nos tais 4, 5% que registámos nos anos 80. Mas, portanto, a autarquia tem visto muitas das suas candidaturas aprovadas e isso faz crescer o orçamento. Em segundo lugar, o crescimento do imobiliário. Se nós verificarmos, é o IMT o imposto que mais cresce. Fruto aliás, os censos mostraram isso, os censos que vieram só agora, esta semana, a público, que os concelhos do Oeste é uma das poucas regiões onde há um crescimento populacional. Ora bem, esse crescimento populacional significa precisamente que as pessoas procuram casa ou, na nossa região, muito ao nível das vivendas, da construção de casa própria, mas também de apartamentos. E o IMT é o grande responsável pelo aumento das receitas. Portanto, por estas duas vias, há aqui um crescimento. Depois há todo um outro crescimento ainda, que é apelidado de atualização de taxas autárquicas. Taxas de serviços que antigamente não eram cobrados e que a pouco e pouco têm vindo a ser cobradas e que hoje não há praticamente nada que seja gratuito, nunca era, porque alguém teria que pagar, mas que não eram pagas pelos municípios e hoje tudo é pago pelos municípios. Nomeadamente a própria taxa de resíduos, só para dar um exemplo, que era uma coisa que não existia há meia dúzia de anos atrás. Portanto, mas o forte é fundos comunitários e IMT. Segundo, o da Promotores não está aqui ainda. Portanto, é um documento à parte que tem uma análise própria e uma análise própria significa que vamos ver se a reestruturação e o projeto de reestruturação e o estudo que foi feito tem alguma eficácia para que não continue a ser um peso para o município. Mas não está aqui. Aqui é só exclusivamente SEMAS e direto da autarquia. Sim, as contas da Promotores virão na próxima reunião, dia 6 de dezembro, e portanto nessa altura é que teremos o balanço do que foi feito em 2022 e as previsões para 2023. A única coisa que de certa maneira impacta para já com a Promotores é o centenário do Carnaval, portanto onde estão previstos cerca de 300 mil euros para o efeito. Mas as contas do Promotores serão efetivamente na próxima semana. Nessa outra. Significa isto que a Câmara não vai fechar o ano sem pensar na reestruturação da Promotores como o PSD tem vindo a pedir? A oposição, melhor dizendo. Esperemos que essa reestruturação aconteça. Nós temos que ter sido críticos da Promotores na perspectiva que aquilo é um cesto onde cabe tudo. Uma empresa que, teoricamente, é para gerir estacionamento, que depois gera eventos, que depois já gera outros espaços, que depois é convidada para apoiar a realização de eventos. Chega a um ponto, é pedir mais alguma coisa. E é completamente diferente, quer as competências, quer uma valência de gerir trânsito e gerir estacionamento, porventura até devia estar tudo associado. Porque eu devo querer perceber o que é o estacionamento de superfície, o que é o estacionamento subterrâneo, o que é que se os parques devem ficar fora ou dentro, qual é a rede de transportes públicos que circula aqui. Isto tem que ser visto tudo em conjunto e não, provavelmente, na prática, ser um depósito. Só tens que gerir o estacionamento, não tens que gerir mais nada. Não tens política para atrair pessoas, não tens política para ser racional na lógica de incentivar que as pessoas utilizem o parque A em detrimento do parque B, etc. E, portanto,
nós temos sido muito críticos dessa confusão que está no objeto da Promotorres. Porque acaba por ser uma confusão. Depois as pessoas fazem o melhor que podem. Mas quando não são... E depois é muito difícil, aliás, responsabilizá-las. Porque se as decisões são tomadas pela Câmara e não por quem gera, como é que eu depois posso responsabilizar a empresa pelos resultados obtidos? A Câmara decide que é preciso dar apoio a um evento numa freguesia e pede à Promotorres para disponibilizar baias e levar e dar o apoio. Decreta praticamente. E a Promotorres responde: mas eu não fui ouvida nem achada. Isso tem custos, porque nada é gratuito. Há custos de mão de obra, há custos de combustíveis. Eu vou receber algum cêntimo a mais por essa função que me estão a pedir à sexta-feira para fazer no fim de semana? Não. Mas depois, no final do ano, querem responsabilidades porque é que eu tenho este resultado. Essa confusão significa que, na prática, a Promotorres funciona quase como um departamento da Câmara, com que um diretor de serviços em que o vereador A, B ou C lhe pede: olha, executa isto que é preciso fazer. Sendo assim, é muito difícil depois pedir uma responsabilização, porque as pessoas são... todos nós somos humanos e, portanto, eu posso assumir responsabilidades pelas decisões que tomo. Não posso assumir responsabilidades pelas decisões que me impõem que eu execute sem o balanço financeiro por trás, sem o envelope financeiro por trás. E por isso a Câmara pediu um estudo, o estudo demorou um ano, infelizmente soou pouco, sinceramente. Nós estávamos à espera que fosse mais profundo, ou não, se calhar, como é que eu ia dizer, a expectativa é que estava muito elevada. Se calhar as pessoas a empresa fez aquilo que lhe foi pedido. A nossa expectativa é que estava muito elevada, que pudesse direcionar quais as áreas-chave que a Promotorres devia fazer e quais as áreas que se calhar deviam regressar à própria Câmara. Infelizmente, nada disso aparece no estudo. E, portanto, significa que é um elemento de trabalho, mas tenho receio que a estruturação não seja tão profunda como a própria Presidente chegou a desejar e a anunciar quando disse que as coisas tinham que mudar e que não podiam continuar como estavam. Mas cheira-me que não vai mudar. Eu aqui diria apenas que tenho expectativa que até dia 6, portanto, provavelmente a partir de quinta-feira, que já me chegarão os documentos para poder fazer uma análise de qual será a proposta do que será a Promotorres a partir de 2023, porque é isso que é expectável depois da apresentação do estudo, da reflexão destes meses que tem estado a ter no Executivo, embora o estudo não aponte grandes soluções. De qualquer maneira, o estudo está feito, o diagnóstico está feito, é completo, é uma questão de decidirmos o que é que queremos que eles façam e ficar clarinho para que não haja dúvidas sobre quais são as tarefas e as missões que a Promotorres tem a executar. Ela vai executando os eventos, gera, penso eu, com alguma qualidade, o mercado municipal. O grande problema continua a ser aqui assim o estacionamento, de maneira geral. Agora, é que ser claro naquilo que queremos para esta empresa e definir os objetos e as metas e a eficácia que se pretende ter da mesma. Portanto, esta é a minha expectativa, ou seja, que dia 6 tenha uma ideia clara do Executivo do que é que pretende para a nova Promotorres. Eu tenho só duas questões, voltando um bocadinho atrás ao orçamento. Gostava de perguntar, quando o PSD fala em adiamento de obras estruturantes que não estão no orçamento, para o PSD, que obras estruturantes é que estamos a falar, por um lado? E em relação ao IMT, em que há um grande aumento também
na Receita perguntar se, quer dizer, se este aumento poderá ser real no contexto em que estamos a viver, com possivelmente pessoas a não avançarem com novos contratos de crédito à habitação, também tendo em conta o aumento das taxas de juros, e se isso não poderá acontecer o mesmo que aconteceu quando a construção, que há 15, 20 anos, entrou em crise, as câmaras ressentiram-se com uma quebra brutal de receitas nas taxas na área do urbanismo. Obrigado. Em primeiro lugar, ainda sobre o IMT, tem razão, ela tem um crescimento significativo, mas a nossa região tem esta característica que as pessoas avançam muito com os dois pés bem assentes no chão. O facto de sermos uma região de pessoas que trabalham por conta própria, praticamente, de pequenos empresários, de pequenos comerciantes, de pessoas que pesam todas as decisões. E por isso é que aqui a volatilidade que se sente noutros concelhos não foi tão evidente. Portanto, se não for este crescimento tão abrupto, eu quero considerar que o crescimento do IMT vai mesmo confirmar-se. E volto a dizer, estamos a falar de um orçamento que tem um crescimento de mais de 2 milhões e 800 mil euros, ou 2 milhões e 700 mil euros de carga fiscal sobre os torrienses para o próximo ano. Obras estruturantes. O exemplo das acessibilidades que já aqui foi referenciado. E é por teimosia. Uma delas é por teimosia. Está prevista que a ligação da A8 às Palhagueiras possa acontecer. Foi equacionado desde o início que se estudasse de imediato a sua continuação até Santa Cruz. E a Câmara não quer. Não quer, quer dizer, e ainda por cima não dá nenhuma explicação. Às vezes quando as pessoas têm uma maioria absoluta é assim. Tomam uma decisão e dizem é porque eu não quero, ponto. E nem sequer se dão ao luxo de tentar explicar o porquê. E portanto não conseguimos perceber. Todos nós compreendemos que até podia não haver capacidade de concretizá-la de imediato, mas que se estudasse desde logo a construção, que se definisse o traçado, que se pudesse, porventura, abrir concursos para projetos que depois seriam concretizados no momento em que a autarquia tivesse disponibilidade para o fazer, ou pudesse apresentar em termos de alguma candidatura. Qual é o problema? E isso foi repetidamente ao longo do ano afirmado e não está concretizado. E depois aqui a variante dentro da cidade. Hoje em dia a cidade de Torres Vedras é uma cidade em que o trânsito é dramático. Já não há praticamente hora de ponta. Na hora de ponta vale mais as pessoas irem pela A8 e utilizarem a A8 de Catifica para Torres Norte, se quiserem ir de uma ponta da cidade para a outra, do que tentar atravessar a cidade. De manhã, quem quiser passar o Choupal, é melhor esquecer, tem que sair horas antes. Procura-se, está aqui alguma coisa para resolver o problema estruturante do trânsito em Torres Vedras? Nada. Nada. Vamos estudar é a resposta. Acresce que os mandatos são de 4 anos. O primeiro ano já passou. 25% do mandato já passou. Se ainda ao fim de 25% ainda vão começar a estudar, se calhar quando chegar a meio do mandato é que termina o estudo. E portanto já vamos passar mais um mandato sem que o problema se resolva. E o problema acontece. Mas infelizmente temos esta noção aqui por parte do Executivo Socialista, esta noção que o tempo não é relevante. Eu tenho precisamente o oposto. A vida é muito curta, o tempo passa muito depressa, cada segundo que passa no nosso relógio
é um segundo que nós não voltaremos a viver. E, portanto, temos que trabalhar a correr, a pensar que não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. A senhora Presidente sobre o hospital dizia: o hospital, pelo menos 10 anos, antes de 10 anos não temos hospital. O senhor Ministro, a semana passada, disse: se nós optarmos por parceria público-privada, se calhar em 2 ou 3 anos conseguimos ter hospital. Quer dizer, aquilo que nós poderíamos pensar era ao contrário. Era alguém a reivindicar para a sua terra algo em 2, 3 anos e um governante a dizer: olha, se calhar não, se calhar eu só consigo fazer isso em 10. E aquilo que nós assistimos é quem nos devia defender dizer: isto se calhar demora 10 anos. E o Sr. Ministro diz: não, Sr. Presidente, eu se calhar até consigo fazer isso em 3. Estão a ver a concepção de filosofia completamente oposta da Sra. Presidente. E aqui é a mesma coisa. Vamos passar um mandato e depois, quando chegar ao final do mandato, é que vamos resolver o problema do trânsito em Torres Vedras, que foi reconhecido e que é reconhecido. Quer dizer, a Sra. Presidente diz isto sempre, não é conversa, não é segredo de Estado. Dizer que, de facto, temos mais carros a circular do que antes da pandemia. Isto começa a ser muito difícil, isto é um inferno, temos que encontrar uma solução. Quer dizer, 25% do mandato já foi. E temos o orçamento para os outros 25%. E tem 0. E, portanto, isto é dramático. Portanto, penso que poderei ter respondido às questões estruturantes que, infelizmente, aqui não estão. Se tem mais alguma questão? Se não tem, desejo-vos agradecer a vossa presença e desejar-vos continuação de boa semana e umas boas festas. Obrigado a todos. Só ouvir... Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.